escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós. Pai, te peço, santifique-os na verdade da palavra. Eles não pertencem a este mundo, mas que nele fiquem sem o mal.
Estarei com eles, eles viverão em mim. Olá, irmãos, um ótimo fim de semana a todos. É um prazer estar de volta para a gente estudar mais uma vez o Evangelho de João. Estamos chegando hoje ao capítulo 17, já tantos domingos, tantos fins de semana estudando esse texto, esse Evangelho. Hoje e no próximo domingo nós vamos estudar o capítulo 17, que é uma oração de Jesus, uma oração super importante, muito famosa. Nós vamos poder conversar um pouco sobre ela. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma oração. Em seguida, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no capítulo, João 17, e eu vou fazer a leitura, então vocês me acompanham nessa leitura, ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, mesmo ainda assim à distância, de modo virtual, mas o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de termos os recursos para, mesmo assim, mesmo em meio a essa pandemia, em meio a essa dificuldade, Pai, não deixarmos de estudar a Tua Palavra, de conhecer a Tua vontade, de ouvir as palavras de Cristo, Pai. Muito obrigado pelo Evangelho de João, muito obrigado pelas aulas que temos tido, pela vida do Leandro, do pastor Renato, que o Senhor tem usado para nos ensinar. E eu te peço, Pai, que nesta aula, nesse próximo mês, o Senhor esteja me capacitando, me abençoando, e que as pessoas que ouvirem essa aula, Pai, possam ser abençoadas pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir a Bíblia. Capítulo 17 do Evangelho de João. Nós estamos já estudando essa passagem, esse trecho, desde lá do capítulo 13, Estamos encerrando essa seção do livro, essa parte do livro. Hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. E esse trecho que nós vamos ler agora é conhecido, até em várias Bíblias tem esse título, a oração sacerdotal de Cristo. Nós vamos entender por quê? Vamos lá, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 26 e você vai me acompanhando na sua Bíblia. Depois de dizer todas estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou.
Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Amém. Uma oração famosa, há trechos dela que muitos de nós conhecem, né? Já ouvimos muitas vezes, mas nós precisamos sempre estar atentos ao contexto, né? Uma coisa que a gente tem insistido bastante nessas aulas, tentar entender em que contexto esse trecho está. O contexto mais geral é que é o final do diálogo que está acontecendo lá desde o capítulo 13, 14, 15, 16. Jesus está à mesa com os seus discípulos, menos Judas, que lá no capítulo 13 já sai, né, daquela sala. Jesus já lavou os pés dos discípulos, Jesus já instituiu a Santa Ceia, Jesus já predisse, né, a traição de Judas e Judas foi embora, Jesus já predisse a negação de Pedro. Então são realmente os últimos momentos daquela noite, que é a última noite de Jesus vivo na Terra, né? Antes da crucificação. Então, algo muito importante é essa iminência da cruz. Jesus está falando a poucas horas da cruz, a poucos minutos provavelmente de ser preso, porque logo aqui na sequência ele vai lá para o Getsemane, né? Então vai ter aquela experiência lá que é relatada nos outros evangelhos também, né? De Jesus vai para o Getsemane, vai orar, os apóstolos dormem, né? Pedro, Tiago e João que estão juntos, e eles dormem e Jesus volta e fala com eles e tal, e logo na sequência Judas chega, Jesus é traído, preso, julgado daquela forma irregular, na verdade, é um julgamento todo atravessado, e é julgado pelo Sinédrio, depois é julgado pelos governadores romanos, né, as pessoas que poderiam condená-lo à morte, e depois de condenado, ele, né, tem aquela situação com Barrabás. Então, só estou lembrando agora o que vai acontecer em poucas horas, até o momento lá da Via Crucis, né, que a gente conhece, aquele trajeto até a cruz, e ele é morto, e antes do final da sexta-feira ele é sepultado, né, tirado da cruz e sepultado. Então é muito próximo da cruz. A gente percebe lá pelo relato sobre o jardim do Getsemane, ali, o que acontece no jardim do Getsemane, que é uma angústia muito grande em Jesus, né? Um sofrimento pela iminência daquele momento. E aqui é um pouquinho antes, né? Então Jesus com certeza está nessa expectativa muito grande, os apóstolos com certeza também, mesmo sem entender muito bem o que vai acontecer. Então é um momento bastante crítico, assim, não é simplesmente um jantar como qualquer outro, né, que aconteceu nos anos anteriores entre Jesus e os seus apóstolos. Não, é um momento realmente muito tenso, muito especial, tanto que a gente percebe por esse diálogo que Jesus foi escolhendo coisas específicas para dizer para Jesus nesses últimos momentos, né?
Uma terceira questão é que nós estamos lá já há muitas aulas, né, desde pelo menos a aula 28, falando sobre esse diálogo, e nós precisamos sempre, com o passar do tempo, nós precisamos sempre lembrar o foco. É um diálogo só. Jesus está dando uma mensagem só, apesar de essa mensagem se desdobrar em várias questões que nós podemos abordar aqui, né? A fala de Jesus é sempre muito rica, muito complexa, mas há uma mensagem, há uma fala, há um aspecto. Da mesma maneira como nós estamos lendo um livro especificamente, que é o Evangelho de João, que também tem um objetivo, apesar de contar várias pequenas histórias, vários fatos, há um roteiro, né, que nós temos insistido bastante no objetivo de João, que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o enviado, né, o ungido, aquele que era esperado. Então, o objetivo é que vocês creiam. Por isso, João escolheu estes aspectos, estes fatos, essas falas de Jesus. Da mesma maneira, Jesus também tem um objetivo. Jesus está falando de uma coisa específica. E isso vai ficar bastante claro nessa oração. Tá? Jesus faz um papel nessa conversa e nessa oração que eu abordei, né, que eu falei um pouquinho antes ali, que é o fato de ser sacerdotal. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que une a Deus ao povo, né? Então a gente lembra o modelo de sacerdote é Arão, né? Lá, o irmão de Moisés, lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco ainda. Então, Arão é o sumo sacerdote, né? O sacerdote por excelência, o sacerdote original, vamos dizer assim. Então, a função dele é levar o povo a Deus através dos sacrifícios, entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, com todos aqueles rituais, representando o povo buscando o perdão e a purificação em Deus. Esse é o papel do sacerdote. E o movimento inverso, que no caso lá era exercido por Moisés, né? Que era trazer a presença de Deus ao povo. Então, trazer a palavra de Deus ao povo. É esse meio campo. Tá? Jesus é o sumo sacerdote. A gente vê isso na carta aos Hebreus. Né? Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele veio, então ele é o Emanuel, Deus conosco. Então ele traz a palavra. Quando ele fala, é a palavra de Deus. Quando ele instrui, quando ele envia, é Deus enviando, como a gente vai ver nessa oração. E o contrário também é verdadeiro, porque os discípulos, o povo, né, aqueles que foram escolhidos e que creram e que obedeceram a Jesus, eles veem o Pai em Jesus. Né? Então, o contrário também, o povo vindo a Deus. Né? Então, esse é o objetivo desse diálogo. É Jesus falar sobre o Pai, trazer o Pai, né? E também o Espírito Santo, então falar sobre a Trindade, sobre quem é Deus para esses discípulos. Esse é o foco desses capítulos, né? Desde o capítulo 13 até agora o capítulo 17. E nessa oração que nós vamos ver hoje, é o contrário, né? É Jesus levando os discípulos em oração ao Pai. Né? Então ele pede por esses discípulos ao Pai. Ele oferece esses discípulos, os homens que você me deu, agora eu vou embora, então cuida deles. Né? Nesse sentido, desse meio campo mesmo, entre o Pai e o povo. Tá? Então, um desafio que fica para todo mundo que está acompanhando essa escola dominical é na sua meditação diária, durante a sua semana, voltar e ler esses capítulos 13, 14, 15, 16, 17, numa sequência, né? Para que isso fique claro. Que essas nossas aulas, que acabam cortando um pouco, picando um pouco o texto para a gente poder explicar, não façam a gente perder essa perspectiva total do texto. Tá? Então, isso é um desafio. Vamos ao capítulo 17, então, a essa oração, né? A gente já leu agora. A gente poderia dividir, existem algumas sugestões para dividir esse texto. Eu vou usar como referência uma divisão que faz o seguinte. Do versículo 1 ao versículo 5, que é o primeiro parágrafo, né? Jesus ora por si mesmo, ele está falando de si mesmo, e fala para Deus que ele está ali concluindo a sua missão. Tá? Basicamente, é um encerramento dessa missão. Do verso 6 ao verso 19, então os próximos
parágrafos ali até o versículo 19, Jesus está falando especificamente sobre aqueles 11 homens que estão na sala, tá? Sobre os apóstolos especificamente. Muitas dessas coisas que ele fala se aplicam a gente também como discípulos, mas naquele momento ele está falando sobre os apóstolos. E nos últimos 2 parágrafos ali, no versículo 20 em diante, até o versículo 29, aí ele fala especificamente sobre todos os discípulos, todos aqueles que crerão em Jesus por causa do testemunho daqueles 11, daqueles apóstolos, tá? Lembra, eu estou falando dos 11 porque Judas já foi embora, né? Então, essa é uma divisão possível do texto, acho que nos ajuda a compreender o roteiro ali da oração. E aí nós vamos tratar hoje de uma primeira parte dessa oração e a gente conclui na semana que vem, ok? Então vamos lá, vamos aos primeiros 5 versículos ali, aquele primeiro trecho em que Jesus está se referindo ao Pai, se dirigindo ao Pai, falando sobre a sua própria missão, né? Então lá no versículo 1, né, Jesus diz, chegou a hora. Chegou a hora, ele já vinha, em alguns momentos ele disse que ainda não era a hora, por exemplo, lá em Caná, quando teve aquele casamento, né, o primeiro milagre de Jesus, quando Maria chega para ele, Maria, mãe de Jesus, chega para ele e fala, acabou o vinho e tal, perguntando se ele poderia ajudar, e Jesus disse, mulher, ainda não chegou a minha hora, né? E a partir dali vai chegando a hora, porque daí ele vai começando a se manifestar, vai começando a manifestar o seu poder, manifestar quem ele é, falando sobre isso, e aí aquele ministério, aquele período na Terra se iniciou. Agora chegou a hora do quê? De concluir essa missão, tá? Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique. É muito interessante que Jesus pede ao Pai, glorifica teu filho, mas a gente sabe, talvez os discípulos não tivessem entendido isso ainda, mas a gente sabe que glorifica teu filho leva teu filho para a cruz, mata teu filho, né? Horas depois, quando isso aconteceu, e mesmo pra gente, quando a gente vai lendo, parece um contrassenso, parece uma coisa muito estranha mesmo, né? Como assim glorifica seu filho matando o seu filho, né? O Pai glorifica o Filho proporcionando para nós a morte de Jesus na cruz, né? Como nós podemos entender isso, né? A glória do Filho na cruz. E muitas vezes a gente canta isso, muitas vezes a gente fala isso, mas nós precisamos refletir sobre isso mesmo, né? A glória de Jesus se manifesta na cruz, na morte, no sacrifício dele. Ele indo quietinho, como fala lá em Isaías, né? Como uma ovelha que vai para o matadouro, quietinho para a cruz, sem espernear, sem reclamar, indo para a cruz, se sacrificar por aqueles que o Pai deu para ele, né? Se sacrificar pelo seu povo. Isso é a glória de Jesus, esse sacrifício, né? O quanto isso é profundo e quanto isso pode ser absurdo mesmo, né? Loucura para os homens, como fala Paulo. Na sequência, ele fala no versículo 2, ali, tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Isso tem inúmeras implicações, né? Da mesma maneira que pode parecer uma loucura que a cruz seja a glória, né? A morte humilhante seja a glória do Rei do Universo, aqui é o contrário desse fato, né? É justamente reafirmar que Jesus é o Rei do Universo. Tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Deus, o Criador de todas as coisas, coloca tudo debaixo do reinado de Deus, do Deus Filho, Jesus Cristo, né? E tudo que nós podemos trazer para a nossa realidade, para as nossas ansiedades, para tudo que está ao nosso redor, né? De ter a certeza que tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Então, coronavírus, governo X, Y, Z, guerra, pobreza, tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, né? Essas implicações são imensuráveis, assim, sabe? Não dá para a gente medir, não dá para a gente ter noção completa de que tudo que ocorre no universo,
está debaixo do governo de Jesus Cristo, né? Da mesma maneira que diz, né, que a oração de Jesus diz que Deus Pai lhe deu autoridade sobre toda a humanidade, Deus deu homens específicos, homens, mulheres específicos a Jesus. Tá lá na segunda parte desse versículo. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Então, Jesus concede vida eterna, dá vida eterna a cada um daqueles que Deus deu especificamente a ele. Então, tudo é de Deus, Pai. Tudo é de Deus, né? E ele dá certas pessoas a Jesus Cristo, né? Aqueles que ele escolheu. Então, e tudo isso que acontece, tudo que acontece no universo como um todo, e todas essas pessoas que ele deu ao Filho, glorificam o Filho, glorificam o Pai. E a vida e a morte de Jesus glorificam especialmente o Pai, né? Porque Jesus completou a obra, aquele plano prometido desde o Gênesis. Um plano que é previsto desde antes da fundação do mundo, né? Deus criou esse plano antes da fundação do mundo, mas que é prometido à humanidade lá em Gênesis 3 ainda, logo depois do primeiro pecado, né? Do pecado original. Então, tudo que Jesus faz, por mais que possa nos parecer humilhante, e é humilhante, né? A morte da cruz, mas isso é a glória, porque é o cumprimento do plano, do projeto de Deus para a humanidade, de resgatar homens e mulheres que reinarão com Cristo para sempre. E no versículo 3, na sequência, é muito interessante porque muitas vezes a gente fica procurando respostas na Bíblia para algumas coisas e respostas que são muito claras, né? No versículo 3, Jesus dá uma definição mesmo, definição de dicionário mesmo, uma definição sobre o que é a vida eterna, né? Aquilo que ele dá para aqueles escolhidos, para aqueles que Deus lhe deu. A vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Você conhece Deus? Você conhece Jesus Cristo, aquele que Jesus enviou? Esse era o objetivo de João ao escrever o Evangelho. Então você acredita, você crê nisso, você conhece isso, você já tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você não está esperando apenas a ressurreição do corpo e um novo céu e a nova terra. Não, você já tem a vida eterna. A vida eterna é isto. Você já está vivendo a vida eterna, né? Quando Paulo fala lá, para mim o morrer, imagina, o morrer é lucro, porque o morrer é ir para junto de Deus, viver plenamente essa vida conhecendo Deus Pai e Jesus Cristo, aquele que Deus enviou. Mas enquanto eu não vou, a vida para mim é isto, é viver Jesus Cristo. É Ele vivendo em mim, Ele reinando em mim, porque Ele é o Rei de todas as coisas. Eu fui dado a Ele. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Ele. Afinal, Deus me deu para Jesus, né? Então, isso é a vida eterna. Conhecer o único Deus verdadeiro, conhecer a Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna é você crer, por um lado, então já creio, já tenho a vida eterna. E a outra coisa é voltar à presença de Deus. Porque originalmente o homem e a mulher, Adão e Eva, estavam na presença de Deus, cotidianamente, plenamente, né? Sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de empecilho, não havia pecado. Tá? Então, quando nós recebemos a vida eterna, nós voltamos à presença de Deus, a essa presença plena de Deus, em Deus, né? Então, quando a gente perguntar o que é a vida eterna, o que é o objetivo da nossa vida, ou qual é o plano de Deus para a nossa vida, antes de mais nada, o plano de Deus é esse, que nós conheçamos a Ele, conhecemos a Jesus Cristo. E isto é a vida eterna, isso é a vida e a vida em abundância de que Jesus fala, né? Então, essa primeira parte, Jesus conclui e diz para nós o que é a vida eterna. Diz para os seus discípulos o que é esse prêmio que nós ganhamos. Tá? Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito dele, porque ele glorificou o Pai. Né? Então, essa é a primeira parte, tá? dessa oração. Eu queria enfatizar mais algumas coisas, quero enfatizar mais algumas coisas sobre esse texto, mas nós vamos fazer isso na próxima semana, a segunda e a terceira parte
dessa oração sacerdotal. Então, na próxima semana a gente volta, na próxima semana a gente lê mais uma vez essa oração, e daí a gente vai ver a continuação desse texto, vamos ver a continuação dessas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos no cenáculo, antes de ir para a cruz. Aquilo que ele considerou mais importante de dizer à sua igreja naquele momento. Então, um texto riquíssimo, valiosíssimo, que nós vamos continuar estudando na próxima semana. Amém? Então, uma ótima semana a todos, um ótimo fim de semana. Que Deus nos abençoe.